somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Senhor nosso Deus, porquanto nós estamos em Tua presença e reunidos neste lugar para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar, nossa alma se alegra diante do Senhor. Quando o Senhor está presente, nós estamos felizes, nós nos sentimos bem, nossa alma se alegra, nosso coração exulta, Senhor, de prazer diante de Ti. Porque o Senhor é Deus de poder, de graça. E quando o Senhor está presente, nós realmente podemos ser abençoados. Que o Senhor continue nos ajudando neste dia. Nós nunca estamos satisfeitos ainda, totalmente repletos. Sempre queremos mais. Porque esta fonte é inesgotável. Esta fonte é poderosa. Esta fonte é uma fonte que jorra, que salta para a vida eterna. E ela sempre está borbulhando dentro de nós, com mais desejo por Deus. Abençoa-nos nesta noite de uma forma poderosa. Que cada um de nós possamos desfrutar mais de Ti, Senhor, chegar mais próximo. A nossa alma deseja estar mais junto de Ti, Senhor. O desejo do nosso coração é estar mais perto. É isso que precisamos, Senhor. Queremos mais de Ti na nossa vida. Queremos ter mais do Senhor em nosso ser. Queremos que o Senhor nos encha plenamente, Senhor. Oh, nos ajude mais um pouquinho nesta noite. Que tenhas misericórdia de nós. Faça algo tremendo e maravilhoso sobre nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glória seja dada ao Seu nome. Por isso, Senhor, fala conosco através de Sua palavra. Pois nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. E assim nossa alma exulta. Ele continua conosco. Amém? Vamos ler no livro de Levíticos, capítulo 26. Todos acharam, amém? Se andardes nos meus estatutos
e guardardes os meus mandamentos, e os fizerdes, ou os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros. Olha quantas bênçãos vêm de guardar os mandamentos e seguir o que diz a palavra. É só bênção. Você está me entendendo? Você está entendendo o que a palavra de Deus diz? Não deixe passar por alto isso. Só o cumprimento em guardar os estatutos e obedecer os mandamentos resulta em tudo isso. Também darei paz na terra e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Vamos junto, versículo 8. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Você pode dizer amém para a palavra? É poderoso esse Deus, né? Então dá tranquilidade para nós. Que Deus possa acrescentar as bênçãos de sua palavra em nossos corações. Podemos sentar, meus irmãos? É interessante o nosso Deus. Deus é estranho. Tem outro versículo que diz assim: 1 de vós perseguirá 1000, 2 de vós perseguirão 10.000. A numerologia de Deus, a matemática de Deus é diferente da nossa. Se fosse nós, a contagem certa seria: se 1 persegue 1000, 2 persegue 2.000. Essa seria a nossa matemática, mas a de Deus não é assim. De Deus sempre ampliado. Ele diz: 1 persegue 1000, mas 2 é 10.000. Porque Deus pensa diferente. Deus é diferente. Deus age diferente. Amém? Eu estava pensando nesta matemática divina e estava vendo na Bíblia algumas coisas importantes. Por exemplo, a numerologia bíblica. Você já pensou na numerologia bíblica? Quando nós falamos e pensamos no número 1, ele aparece a primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 9. Diz assim: e disse Deus, Gênesis 1, 9, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Não é isso que diz? Num lugar. E apareça a porção seca, e assim foi. A grande declaração de Deus para Israel está em Deuteronômio 6, versículo 4. Este versículo é importante para os cristãos desta mensagem. Amém? Porque Deus fala com seu povo e diz assim, vamos juntos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Então você vê que Deus, a numerologia divina, 1 para Deus, é importante. E você vê que também o diabo, ele imita as coisas de Deus. Deus, ele quer que nós sejamos um só. Porque nós somos um corpo. Quando o diabo quer fazer alguma coisa, ele vai imitando o que Deus faz.
Por exemplo, quando você vê em Gênesis 11, versículo 6, um dia o diabo reuniu o povo para fazer as coisas contrárias ao que Deus disse. Porque o Senhor disse para encher a terra e multiplicar. Mas ele queria reunir todo mundo no mesmo lugar, para serem um. Mas esse um era contrário à vontade divina. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Mas esse um não era benéfico. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Isso é na Torre de Babel. Quando homens se juntaram para construir uma torre para chegar ao céu. Eles queriam chegar ao céu numa forma que não era divina, não era como Deus tinha estabelecido. Eles queriam fazer pela sua própria ideia. É o que o povo está fazendo hoje na religião. Tentando chegar a Deus pelas suas próprias maneiras, os seus meios, suas concepções teológicas, e nunca chegarão. Tanto é que Deus desfez isso aí. Deus desfez, Deus confundiu as línguas, porque o intento do homem não era segundo a sua vontade. É o mesmo Espírito que está reunindo as religiões hoje, com uma prédica, com uma pregação que parece muito boa, união, nós temos que nos unir, nós temos que ser um só. Mas o profeta, que é o nosso profeta, diz que essa união não é para o benefício, e sim para o mal, porque esta união está levando a um concílio que vai levar a fazer a imagem para a besta e vai ajudar o anticristo. Esta união é uma união errada, não é uma união divina, mas há uma união verdadeira, que é o Salmo 133. Como é que diz o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que diz? É tão pequeno este salmo. No versículo 2 ele diz assim, é como o óleo, a união, precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Isso era Davi falando, e no versículo seguinte ele diz assim, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E nós ouvimos esta manhã que o diabo, ele trabalha. E ele trabalha de uma forma diferente. Ele se une com os seus capetas, com os seus demônios. Ele não permite que sejam desunidos. Eles querem que todos trabalhem em comum acordo. Mas para quê? Para chegar no meio do povo de Deus e separá-los. Essa é a ideia do inimigo. Mas quando o Espírito Santo vem, ele vem para unir. Quando as línguas foram confundidas lá na Torre de Babel, a língua desceu e houve línguas entre eles, mas era para separação. Mas quando veio no Pentecoste, ela veio para a união, não veio para a separação. Veio para unir o povo de Deus, a igreja primitiva. Isto é Deus. Amém? Em Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, nós encontramos na Escritura, Efésios 4, versículo 4 a 6, é a epístola do apóstolo Paulo. E ele diz assim, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Versículo seguinte, junto comigo, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isto é Deus. Amém? É esse tipo de união. Por que Davi se referiu aos montes de Hermon? Davi era um homem do campo, Davi era um observador da natureza. Ele cria nessa Bíblia que é a natureza, e ele olhava para a cordilheira, porque o Monte Hermon não era um monte sozinho, era uma cordilheira, quer dizer, vários montes. O Monte Hermon se sobressaía, ele era mais alto do que os outros montes, e os outros montes estavam em menor altura em volta dele. E quando Davi olhava, em certa fase, em certa época do ano,
aquele monte estava congelado em cima. Tinha gelo em cima, era muito frio e a maioria do tempo estava congelada, mas havia um tempo quando o tempo esquentava. E o que é que acontecia? O gelo derretia. Quando o gelo derretia, a água descia. E o que é que acontecia quando a água descia? Ela espalhava sobre os montes que estavam à sua volta e fazia com que os montes ficassem férteis, fazia com que a natureza ficasse viva. Quer dizer, o Monte Hermon trazia um benefício quando a água derretia para os outros montes que estavam em volta dele. Assim é o cristão também que serve a Deus. A união entre o povo de Deus faz estas coisas. E nós queremos trabalhar sempre nesse sentido na casa de Deus. O pastor está sempre preocupado com isto. Muito embora você não entenda. Porque o pastor está vendo de uma altura maior. E a ovelha está vendo de uma altura mais baixa. Você não está vendo o que o pastor está vendo. Às vezes nós estamos preocupados só com um lado da questão. O pastor está preocupado com o outro lado, porque ele não quer o teu prejuízo. O pastor quer o teu benefício. E a Bíblia diz, como foi citado, como pode dois andar juntos se não tem acordo? Para nós andarmos juntos, nós temos que estar no mesmo espírito e no mesmo acordo, concordando com as mesmas coisas. Ainda que você queira trabalhar na obra de Deus, mas se você não comungar com o espírito que está nesta mensagem, você não vai longe, não consegue. Você é presa fácil do diabo e não consegue levantar a cabeça, e o pastor se preocupa com isso. Porque eu quero o teu bem, eu quero ver você frutificando, eu quero ver você um cristão vencendo todas as barreiras. E não se engane, muitas vezes nós pensamos que o problema está no outro, mas quando a Bíblia diz, se você tem que se queixar, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Isso é escritura, isso é a palavra, e nós temos que ser escriturísticos o máximo que nós podemos nesses últimos dias. Amém? Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que naquela igreja primitiva, quando o Espírito Santo desce sobre aquela igreja, ele diz assim, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. Eu pergunto para você, e perseveravam na doutrina dos? É o que nós temos que examinar a nós mesmos, se nós estamos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós temos que saber se nós estamos fazendo isso a contento perante o nosso Deus. Se nós não estamos fazendo, nós já estamos em falha. Amém? Você crê assim? Amém. Lá adiante diz, e era um o coração e a alma daqueles que estavam juntos. É dessa forma que Deus quer nos ver. Tem que ser assim. Essa é a obra divina. Nós podíamos explorar isso na escritura, na numerologia. Deus, quando ele junta um casal, ele diz que marido e mulher se juntam para ser uma só carne. Por isso que não tem separação. Não é isso que a escritura diz? Tem tantas coisas para nós olharmos, nós vermos, nós mostrarmos. Mas isso na escritura é coisa tremenda. É o que Deus quer olhar e nos ver assim. É como diz, se nós não conseguirmos cumprir isto, se tem um membro que não está bem, todo o corpo vai sentir.
Não vamos nos enganar. Não é assim que é? Então nós temos que cuidar. Cada um cuidando da sua parte. Fazendo força. Eu não posso carregar você no colo para levar ao céu. Eu só estou aqui para ensinar. Você tem que fazer valer a sua salvação e passar por cima de qualquer coisa e vencer a barreira. Identificar onde está o problema. E fazer força, porque é pela força que nós vamos nos apoderar deste reino, disse o Senhor Jesus. Não tem desculpa naquele dia, foi o fulano. Deus não quer nem saber disto. Deus não vai aceitar sua desculpa. Você não pode ter desculpa dizendo, Senhor, sabe por que eu não cheguei? Porque o fulano não deixou. Será que ele vai aceitar isso? Ele não quer saber. Ele quer saber que você faça força. Se esforce, vença você mesmo. Por isso que Jesus disse, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Essa é a palavra, uma das palavras mais difíceis que tem para seguir a Cristo. É negar isto aqui. Passar por cima dos meus complexos, das minhas dificuldades, dos meus problemas, daquilo que me envolve. Isso é negar a mim mesmo. E tomar a minha cruz e segui-lo. Você crê nisto? Por quê? Isso é o que Deus deseja de nós. Mas vamos rapidamente. Quando nós olhamos para o número 2, nós vamos encontrando 2 caminhos. Lucas 13, 24 foi citado aqui. Lucas 13, 24. Há 2 caminhos, um largo e um... Vocês estão aqui, né? Um largo e um... Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. São só esses 2, não tem meio termo. O profeta pregando, ele pregou 2 mensagens. Ele disse que existe uma marca da besta e existe um selo de Deus. Não existe meio termo para estas coisas. O mundo está sendo marcado e selado hoje, uns com um e outros com outro. Tem muitas pessoas sendo marcadas com a marca da besta, que é a marca da incredulidade. E quando nós olhamos isso, nós olhamos lá para fora. Mas isso pode acontecer com qualquer um. Quando Deus nos oferece o Espírito Santo e nós não buscamos Ele, nós somos marcados com a outra marca, que é a marca da besta. Porque o selo de Deus é o Espírito Santo. Existe um Antigo Testamento e um Novo Testamento. Existe luz e existe trevas. Com Deus não tem meio termo. Ou é um lado ou é outro. O que é do lado de lá é do diabo, mas o que é daqui é de Deus. Aí nós temos que nos definir aonde nós estamos de fato. E nós vamos encontrar sempre na Bíblia assim. E se fôssemos explorar, nós iríamos longe. Os números de Deus são assim, 4. Quando você encontra 4, você vai encontrar muitas coisas relacionadas com isso. Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Você encontra os seres viventes com 4 rostos, que são os querubins. Um de leão, um de boi, um de homem e um de águia. Você encontra estes animais nas eras da igreja agindo. Cada um deles, como eu já preguei e já expliquei para vocês durante as eras da igreja, cada face desse querubim se manifestou com uma unção também. Amém? Você encontra Deus mandando e Moisés construiu um tabernáculo, e o tabernáculo era retangular e tinha 4 lados. E Deus ordenou 3 tribos de um lado, 3 tribos de outro, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao norte. Eram os 4 lados do tabernáculo, as tribos estavam lá guardando o tabernáculo. Isso era uma ordem divina. Amém? Mas encontramos também o profeta dizendo, na mensagem, o 4º selo, parágrafo 163, ele diz que 4 também é o número do anticristo. Então tem uma representação. Tudo na Bíblia não está por acaso.
Tudo está ali com um sentido. Mas nós encontramos o número 5, não é verdade? Que o profeta diz que o número 5 é o número da graça. E quando nós falamos em graça, nós nos alegramos, porque nós somos salvos pela graça. Paulo diz, em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça que vocês são salvos. Você está feliz porque a graça te alcançou? Não foi porque você era alguma coisa, nem porque você merecia alguma coisa, mas foi a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto que é a fé não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E graças a Deus pela graça, porque Noé foi visto pela graça. Deus ia destruir tudo, mas a graça apontou para Noé. E Deus encontrou, e ele disse, e Noé achou graça, diz a Bíblia, aos olhos do Senhor Deus. Eu também fui achado assim, e você também foi achado desta forma. Nós encontramos o número 6, e a Bíblia diz que o número 6 é número de homem. Número 6 é um número de homem. E você vê que até o número da besta, ele é um número de homem, a Bíblia diz em Apocalipse. 666. E veio um profeta e nos indicou aonde está este número. E ele apontou para o Vaticano, ele apontou para a cadeira do Papa e mostrou para nós que aquela escritura, Vicarivis Filii Dei, quando você conta em algarismo romanos, cada uma daquelas palavras vai produzir uma soma. E a soma daqueles números dá certinho 663. Mas só o povo desta mensagem tem acesso a estas coisas porque tem profeta. E você está feliz por pertencer a esta mensagem? Louvado seja Deus! Sim, você vai encontrar, eu vou deixar alguns números para depois, você vai encontrar o 8, que é a eternidade. Não haverá nenhuma era após essa. São 7, porque 7 é o número da perfeição de Deus. Quando se fala em 6, o profeta até prega dizendo que 2 anjos saíram para pregar nesta geração, para as denominações, e ele cita até Billy Graham. E se você vai contar as letras de Graham, que é o sobrenome de Billy Graham, você vai encontrar com 6 letras. Mas quando você vai soletrar Branham, você vai ver que são 7 letras. Até aí Deus foi perfeito nas coisas que ele faz para nós. Amém? Esta é a última era que nós estamos enfrentando. Mas depois disto vem a eternidade, representada pelo número 8. Amém? 9 fala de frutos do Espírito. Quantos são os frutos do Espírito? Gálatas 5:22. São 9. E esta noiva, ela não tem os frutos da carne nela, mas ela tem os frutos do Espírito, que é amor, alegria. Vamos dizer junto, quais são os frutos do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São 9 estes frutos do Espírito, que quando o Espírito Santo vem numa reunião como esta, ele quer encontrar pelo menos um desse em cada um de nós que somos o ramo dessa oliveira. Para não sermos cortados, algum destes tem que estar em nós. Se Deus chegar em algum culto e não encontrar um desses em nós, cumpre-se João 15, quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não produz fruto, ele corta, mas ele limpa toda aquela que produz, para que produza mais fruto ainda. Amém? A visão de Pedro, quando Cornélio foi salvo, era perto da hora 9, e ele estava jejuando. Isso está em Atos, capítulo 10.
Tudo isso está representado no número 9. E você vai encontrando isto na Escritura. 12 fala de adoração, diz o profeta. Você encontra 12 discípulos, você encontra 12 tribos em Israel, você encontra a árvore da vida. Quando nós chegarmos lá do outro lado, veja o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Nós vamos encontrar ali a árvore da vida. E a Bíblia diz que a árvore da vida, ela produz 12 frutos. Amém? Amém? Apocalipse 22, no meio da sua praça, e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nós encontramos 24, que também fala disto. A Bíblia diz que tem 24 anciãos. Tudo isso está na numerologia bíblica. Quando nós olhamos para 40, nós vemos Israel no deserto. 40 não é um número bom na Bíblia, porque ele fala de juízo. Israel passou 40 anos no deserto, correndo para lá e para cá, e perecendo no deserto. Foi julgamento para eles. Mas nós encontramos também o jejum de Cristo foi de 40 dias. Nós encontramos também que Moisés, subindo ao monte, ficou 40 dias também diante de Deus, recebendo os mandamentos em adoração diante do Senhor nosso Deus. Amém? 40, 50 é jubileu, é Pentecostes. O Espírito Santo caiu justamente no dia de Pentecoste. Pentecoste vem de 50. 50 dias após a Páscoa, eles faziam as festas dos tabernáculos, a festa do Pentecoste, que era a festa das primícias, onde eles traziam as primícias de toda a lavoura. E Jerusalém se reuniu e vinha gente de fora, porque a festa era uma festa conhecida no mundo todo. Foi justamente naquele dia que o Espírito Santo desce e enche aqueles discípulos, e eles foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Amém? Mas a Bíblia também fala do número 3, que Deus é perfeito em 3. Isto é a perfeição de Deus. Nós somos perfeitos em justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Amém? Existem as vindas de Cristo, que são as 3 vindas do Senhor Jesus. A primeira, que ele veio para redimir esta noiva, e eu sou redimido e você é redimido também. Na segunda, ele veio para buscar esta noiva, e na terceira, ele vem com a sua noiva para reinar no milênio. Amém? A primeira, para redimir a noiva. A segunda, que nós estamos aguardando, para buscar a sua noiva. E a terceira, quando ele vier reinar com a sua noiva. Deus tem 3 Bíblias que ele utilizou. A primeira, eu falei, foi o zodíaco, que hoje está aí sendo usado pelo diabo, mas era a Bíblia de Deus. O profeta diz, vejam, ela começa com leão. Não, ela começa com virgem e termina com leão, que é o leão da tribo de Judá. Foi assim que Deus estabeleceu. Amém? E você vê que o Senhor também, ele em 3, existe 3 êxodos. Por isso que o profeta pregou a mensagem, o terceiro êxodo. O que ele fez? No primeiro êxodo, ele os tirou de uma terra natural para uma terra natural, tirando eles do Egito para levar para uma terra prometida. Amém? Mas no segundo êxodo, esse primeiro êxodo foi feito por um profeta, Moisés. Tira o povo do Egito e leva para a terra prometida. No segundo êxodo, ele vem também no ministério profético. Quem? O Senhor Jesus Cristo, tirando de uma condição espiritual que estava aquela terra, naquele tempo que Jesus veio, para um batismo espiritual no Espírito Santo. E ele conseguiu fazer isto. Ele chegou no meio daquela religiosidade, tirou uma noiva lá do meio, levou o Pentecoste e os batizou com o Espírito Santo. Mas agora, ele veio através de um profeta também. De novo, porque ele não pode mudar, mas ele está tirando de um batismo com o Espírito Santo natural, um batismo com o Espírito Santo, nos levando de volta à terra eterna do milênio e à grande vida futura. E é este êxodo que nós estamos empreendendo agora.
Deus está trazendo um batismo com o Espírito Santo sobre esta noiva para levar ela para a glória. É isto que separa você dos de lá de fora. É isso que separa você do ímpio. É isto que separa você do mundano. É isto que faz a igreja ser a escolhida, a noiva. É esse Espírito Santo no meio dela que está sendo pregado para você se encher dele, porque isso está nos levando à eternidade. Você está feliz pela obra que o Senhor está fazendo? Por isso que Deus manda este profeta e esta mensagem com 3 puxadas. 3 puxadas. A primeira já aconteceu quando ele estava na terra. A segunda também aconteceu quando ele estava na terra. Mas nós estamos fazendo parte desta terceira puxada, que Deus disse que seria um grupo pequeno que creria nesta mensagem. Na terceira puxada, com o Espírito Santo nele, crendo em toda a palavra para nos levar a um rapto, a um arrebatamento. São 3 os ofícios de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não 3 pessoas, mas são 3 ofícios de um mesmo Deus. Por isso que você vai encontrar as coisas, 3 tentações em Cristo lá no deserto. Deus permitindo, por que foi 3? Porque Deus é perfeito em 3. Tinha que ser 3 tentativas do diabo, mas também ele perdeu nas 3 tentativas e Jesus saiu ali cheio do Espírito Santo para pregar na sinagoga lá em Nazaré. Por isso que você encontra 3 magos na Bíblia. Estes números na Bíblia não estão por acaso. São números perfeitos de Deus. Como Ele também nos fez, corpo, alma e espírito. Que o profeta pregou, este tabernáculo, ele comparou com uma casinha pequena. Ele comparou este corpo com uma casinha, que tem 3 cômodos, uma sala, uma cozinha e um quarto. Você já leu isso na mensagem? Sala, cozinha e quarto. Na sala você recebe os convidados. Na cozinha você prepara a comida e come. Mas no quarto é o lugar onde nós temos a intimidade. E quando Deus vem em nós recebemos Ele também assim. Nós recebemos Ele na sala, mas Ele encontra conosco. Isso aí está fazendo de corpo. O corpo é a sala. Você pode encontrar Deus. Você encontra Deus quando vem à casa de Deus. Mas quando você vem à casa de Deus também, Ele encontra você num banquete espiritual, quando Ele traz a comida na cozinha. Que é no seu espírito, mas na alma é quando você tem intimidade com Deus. É lá naquele quarto, onde Deus encontra com você, onde Ele faz a obra da sua vida, onde Ele tem um relacionamento mais profundo com você. Isso não alegra o nosso coração? Alegra o nosso coração. Amém? Porque nós não queremos conhecer a Deus só superficialmente, porque superficialmente não nos leva lá. Por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essas palavras na Bíblia nunca estão por acaso. Conheçamos e prossigamos em conhecer. E quando nós pregamos isso, nós pregamos conhecer na Escritura é um relacionamento íntimo. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete. Isso é que é conhecer na Bíblia. E não é um conhecimento simplesmente de parágrafos da mensagem, nem de coisas superficiais da Bíblia. Não é conhecer aqui na mente, é conhecer aqui no coração. Porque o conhecimento intelectual de Moisés, que ele aprendeu em todo o Egito, quando ele saiu para fazer a obra, só produziu morte. Ele matou um egípcio. Mas quando ele encontrou com a sarça ardente, foi diferente. Ali Deus entrou em cena, e aí ele pôde conquistar o Egito realmente para Deus. Amém? Você está vendo que as coisas de Deus são desse tipo, são dessa forma, são dessa maneira. Mas o outro número também, nós só estamos passando a pincelada por cima, né? O outro número da perfeição é o 7. Por isso que vem o Senhor e revela os 7 selos. São 7 trombetas, são 7 eras, são 7 mensageiros, são 7 taças.
Por isso que ele põe diante de nós e criou aquele arco-íris tão perfeito, que tem 7 cores. Por isso que você vai e vê no Velho Testamento, eles adorando a Deus em 7 altares. Mas o diabo também imita 7 altares. Porque quando Balaque quis que amaldiçoasse, ele também fez 7 altares. Mas nós encontramos na Bíblia também os 7 Espíritos de Deus trabalhando no meio da sua noiva, da sua igreja. Deus é perfeito nestas coisas. Deus é tremendo em tudo aquilo que Ele faz. Você está feliz por pertencer e saber todas estas coisas da parte do Senhor para as nossas vidas? Eu estou feliz com isto. Agora, Deus permitiu você viver nesta 7ª era, porque Ele tinha um propósito em tudo que Ele faz. Amém? E eu creio que o Senhor nos preparou para viver aqui. Amém? Quando se fala em número 1, eu li na mensagem Nomes Blasfemos, parágrafo, na página 10. E então assim é quando Cristo e a igreja se tornam um. Não há argamassa no meio, não há nada no meio, apenas Deus e a pessoa. Deus, Cristo e a pessoa. Amém? É como Deus quer estar conosco. É como Ele quer estar em nosso meio agindo. É como Ele quer estar em nós. Em Mateus 22, 35, Jesus falou e um homem perguntou, um fariseu chegou com ele e disse, Mateus 22, versículo 35, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse, vamos juntos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. No versículo seguinte ele diz, este é o primeiro e grande mandamento. Existe o melhor do que este? E o segundo? E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? É assim que nós temos que estar. Quando falamos no número 12, a Bíblia fala que tinha 12 pedras que eles chamavam Urim e Tumim. Você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 28, versículo 30. Êxodo 28, versículo 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, que era o sacerdote, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. O profeta diz, na mensagem O Selo de Deus 61, no Antigo Testamento, eles tinham 3 maneiras de conhecer uma mensagem. A primeira maneira, como eles saberiam se estava escrito na lei, a coisa seguinte era um profeta, e a terceira coisa era o Urim e Tumim. Agora, qualquer mestre sabe que o Urim e Tumim era uma luz, que eram pedras, que ficava no peitoral do sacerdote, lampejava sobre o peitoral de Arão, o qual eles tinham pendurado no templo. Agora, se um profeta profetizava e a luz não brilhava sobre o Urim e Tumim, isto estava errado. Aquela era uma resposta divina. Isto está errado, porque a luz não brilhou. Se um sonhador tinha um sonho e não brilhava naquela luz, ele contava o sonho diante do sacerdote. Se a luz não brilhasse, isto estava errado. Esse era o cuidado de Deus para não deixar o povo errar. Ah, eu tive um sonho, Moisés, vem aqui. Vamos diante do Urim e Tumim, fale o seu sonho. Quando ele falava o sonho, eles ficavam olhando nas pedras, que eram 12.
e aquilo representava cada tribo. E ele falava e o sacerdote ficava olhando. Se a pedra não brilhasse, se a luz não acendesse na pedra, o sacerdote dizia, pode ir com o seu sonho, que isso não é de Deus. Se a pedra brilhasse, ele dizia, isto é de Deus. Aquele era o cuidado divino. Agora, o Urim e Tumim foi eliminado nesse sentido da pedra. Mas ele ainda existe até hoje. Este é o Urim e Tumim de Deus. A Bíblia, diz o profeta. Se um profeta ou sonhador, ou o que quer que seja, um mestre, não baseou sua teoria exatamente no assim do Senhor, eu não creio nisto. Veja, tem que vir aqui na palavra, de Gênesis a Apocalipse, não apenas em um lugar. Não é um parágrafo isolado, não é um versículo isolado. O profeta diz que tem que ser de Gênesis a Apocalipse. Tem que vir por toda a Bíblia e exatamente conectar isto. Sim, Senhor, tem que se encaixar com o resto disso. Se você não faz, você poderia tomar uma coisa e dizer que isso é o purgatório e pregar catolicismo a partir da Bíblia. Mas tem que se encaixar completamente de Gênesis a Apocalipse e tornar o quadro claro. Então Deus não eliminou o Urim e Tumim. Ali era só um tipo, através daquelas pedras. Mas Deus continua com seu Urim e Tumim hoje, que é a sua palavra. E tudo que nós fizermos tem que ser conforme o assim diz o Senhor, o que está na palavra, na Bíblia, a palavra de Deus. Você está feliz pelo Urim e Tumim que nós temos? E quando a palavra vem, muitas vezes ela vem dura. Às vezes eu penso que eu prego duro, mas eu acho que eu nem prego nada de duro. Mas vem um pastor, vem com martelo e dá-lhe. Mas é a palavra. E a bordoada vem e nós dizemos amém, glória a Deus. Porque isto é o amor de Deus por nós. Se o pai ama o filho, ele corrige o filho. E eu quero que Deus me corrija e eu sei que você também quer que Deus corrija você. Que ele faça assim conosco. É isso que você quer? Amém? Nós estamos diante do Senhor aqui esta noite. Estamos diante da representação mais maravilhosa que existe, que é o pão representando a sua carne e o vinho representando o seu sangue. Nós temos que saber chegar diante de Deus. Nós temos que saber nos comportar com reverência diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus é santo. E quando Ele chega num local como este, Ele quer a santidade minha e a sua também. Isto chama Deus à cena no nosso meio. Mas nós, como vis mortais que nós somos, muitas vezes nós não entendemos. E se nós não prestarmos atenção, nós vamos tratar a casa de Deus de qualquer maneira. E o Espírito Santo não pode se entristecer comigo e nem com você. Por que que na Bíblia você encontra Deus dizendo para Moisés, o monte era um monte qualquer, lá no monte Horebe. Era um monte, todos os dias era um monte normal. Mas naquele dia que Moisés ia pastoreando aquelas ovelhas, estava acostumado a passar naquele monte, estava acostumado a levar as ovelhas todos os dias naquele monte. Mas naquele dia que ele viu aquela sarça ardendo, foi diferente. Deus disse, Moisés, tira o sapato dos teus pés. Tira essas sandálias, porque o lugar que está aqui agora é santo. Por isso que Salomão vem em Eclesiastes 5, versículo 1, e ele diz, guarda o teu pé quando tu entrares na casa de Deus. Por que ele diz guardar o pé? Por que tem que referir com o pé? Inclina-te mais para ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Porque quando nós entramos e nós temos discernimento de quem é Deus, o nosso sacrifício é de tolo diante dele e não aceita. Nós tentamos trazer para a casa de Deus
a nossa maneira errada de desrespeito que temos no mundo. Porque nós não aprendemos a obedecer, muitas vezes, o nosso pai, nossa mãe, ou quem quer que seja. E nós queremos trazer isso para a casa de Deus, e Deus não aceita isso. Você sabia que você tem que ensinar os seus filhos que aqueles diáconos que estão ali, eles não estão aqui para fazer mal, mas eles estão aqui para cuidar da ordem na casa divina? E as nossas crianças precisam saber e respeitar os diáconos. Mas se um pai não respeita o diácono, como é que o filho vai respeitar? E você transgride o mandamento divino e a mensagem de um profeta. Porque na mensagem da ordem da igreja, o profeta é bem claro e coloca, os nossos diáconos, eles são os policiais. O profeta diz que eles são os policiais. Se não houver um diácono para cuidar, isso vira bagunça. Mas não cuidamos, porque nós queremos fazer aqui o que fazemos lá em casa. E aqui é diferente. Às vezes eu encontro crianças sozinhas indo no banheiro. Você permite que o seu filho vá sozinho no banheiro? Quantas vezes aquele vaso foi entupido? Criança que vai lá e deixa cair coisas lá dentro. Por que o pai não acompanha o seu filho? E diz, olha, aqui é um lugar sagrado. Deixar ele sozinho, talvez sai correndo. E o profeta diz que aqui não é lugar para isto. Se nós tomássemos água em casa, como nós tomamos na igreja, ninguém sofria de rim. Ou vamos no banheiro, eu não digo no frio, tem pessoas que têm problemas, tudo bem, a gente entende. Um ou outro, irmãs, precisam ir. Mas desrespeitamos, a pregação está vindo. O profeta diz que a hora da chamada do altar é a melhor hora que tem. É a hora onde Deus vai operar na vida das pessoas. Pessoas vão ser libertas, outras vão ser curados. É a hora que a gente tem que ter mais... Terminou a pregação, a chamada de altar, você fica mais reverente, fecha os olhos. Ore a Deus para as pessoas serem libertas e serem salvas. Você é responsável por isso. E o profeta diz na mensagem adoção, que se uma pessoa vem aqui na frente e você pelo seu mau comportamento, o profeta fala, mau comportamento de vocês, pessoas, impede uma pessoa de ser curada. E você responderá por cada pedacinho disso no dia do juízo, porque aquilo foi anotado diante de Deus e não tem como voltar mais. Nós precisamos entender estas coisas. Se nós não entendermos, daqui a pouco tem inúmeros problemas por falta de comportamento. Não respeitarmos, porque um diácono que está ali, ele está sob a ordem ministerial do ofício que é divino. Ninguém chamou diácono aqui por conta própria ou para brincar, nem nada. Seja um diácono, seja um músico. Ele é um ministro. Por isso que você tem que entender que o pastor cuida das coisas com sinceridade. Nós não estamos aqui, porque... Não, o pastor está observando, está olhando. Ele está vendo o andamento das coisas. E às vezes a igreja não entende. Só vamos entender depois. Era para o meu benefício. Quantas pessoas já me disseram isso? Pastor, eu não entendia. Mas é Deus trabalhando, porque nós queremos Deus em nosso meio. A Bíblia diz que quando Esdras leu o livro da lei perante aquele povo que não se lia mais, ele começou a ler, olha só, ele começou a ler a Bíblia às 6 horas da manhã, e o povo em pé na praça, até o meio-dia, ouvindo a leitura da Bíblia.
em pé na praça, ouvindo a leitura, e o povo ali com o coração amortecido pela palavra do Senhor em reverência. Você sabia que até na hora da leitura da palavra você chegou atrasado? Quando se está lendo a palavra, você não deve entrar por aquela porta. Isso é desrespeito à palavra, que Deus, a palavra é Cristo, está sendo lida para nós. Fique ali esperando. Deixa alguém que está lendo acabar de ler, que a reverência que você tem pela palavra, nós estamos aqui por causa dela. Você vai num quartel e vê a disciplina que é. Todos perfilados. Tem que estar com meu filho está dizendo isso, vocês têm que estar com um uniforme impecável, sapato lustrado. Não pode ter nenhum pedacinho de sujo. Se isso é exigência humana de um quartel, que não vai levar muita coisa, mas é disciplina. Agora imagina Deus. Você diz, mas o que é que tem isso? Veja o que diz Isaías 12. Vê se não o natural não tipifica o espiritual. Versículo 4. Eu acho que é 4. Deixa eu ver se é isto. Perdão, capítulo 13, versículo 4. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregados. Ponto. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Quem já foi militar sabe o que é isso. Eles estão todos perfilados ali e tem que estar alinhado. E o comandante passa, olhando e vendo se não tem dado errado, se está tudo certo, se está perfilado, se está tudo correto. Não é assim? A Bíblia diz que Deus faz a mesma coisa quando Ele vem no culto. Ele vem passar em revista o seu exército. Nós somos o exército de guerra do Senhor. E Ele vem passar em revista para ver como é que nós estamos. Você crê que isto é verdade? Quando você desrespeita um diácono, você está desrespeitando o ofício e está desrespeitando a Deus. Quem já leu a mensagem respeito sabe disto. O profeta disse, se você não quer respeitar um homem que está na frente do trabalho, respeite pelo menos o seu ofício. E o profeta conta daquela mulher que passou e disse, irmão Brana estava pregando, e ela disse, eu não quero essa religião de William Brana nem para minha vaca. É assim que está. No mesmo dia ela estava morrendo no hospital, gritando, chamando William Brana, e o marido dela correndo veio chamar, quando o irmão Brana chegou, ela já tinha passado para o outro lado. Não deu nem tempo de orar por ela. O irmão Brana diz, ela não desrespeitou a mim, ela desrespeitou a Deus. O Brana estava pregando, por um dia ele chegava, ele pregava. O dono da oficina chegou e disse, William Brana, se você quiser vir aqui, você vem, mas não traga esse seu Jesus aqui. O irmão Brana ouviu uma voz dizendo, aquilo que ele semeia, aquilo que ele vai colher. O irmão Brana disse, o meu Jesus não pode ficar, eu também não fico, eu vou embora. No mesma tarde, o parente dele passou com a caminhonete em cima dele e amassou ele no chão. Está na mensagem respeito. 3 zombaram da Santa Ceia, dos irmãos que foram para a ceia, e disseram, nós também estamos tomando a nossa Santa Ceia com um pedaço não sei de que de pão e estavam tomando uma bebida alcoólica e começaram a rir. O Brano diz que os 3 foram parar no manicômio. Isso é respeito. E nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Nós temos que saber que tudo que fazemos aqui, devemos um respeito a Deus. Porque tudo aqui
é dele. Eu já disse para vocês que eu não tenho nada aqui. Eu só tenho esse ofício que nem é meu, mas é dele, para cuidar de você, que é ovelha dele. Nós temos que saber destas coisas. Amém? Porque isso abre vaga para espíritos, portas abertas para espíritos. Muitas vezes nós não entendemos como espíritos entram. Nós não podemos ser crianças, nós temos que ser estritamente escriturísticos. Deus não passa por cima de sua palavra. Mas você precisa entender muitas vezes que problemas se estabelecem por pequeninas coisas que a gente inadvertidamente abre. Tinha uma mulher endemoninhada na reunião do irmão Brana. Não sei se era uma mulher, um homem. E o irmão Brana, na hora de expulsar aquele espírito, disse: feche os olhos. Feche os olhos. Não abra os seus olhos. O profeta sabe por que ele dizia essas coisas. Mas um homem estava lá e dizia: fechar o olho, coisa nenhuma. Ficou com os olhos abertos. O demônio saiu da mulher e entrou nele. 14 anos fora da mente. Terrível. Deu a maior luta para expulsar aquele demônio da vida daquele homem. Depois ele foi liberto. Só porque desobedeceu, não fechou os olhos. Porque o profeta estava dizendo para fechar os olhos. E ele foi irreverente. Todos nós sabemos o que aconteceu com Datã, Coré e Abirão. Foi citado aqui. Eles eram levitas. Eles eram levitas. Eles não eram uma pessoa qualquer. Ah, Deus não está só com esse Moisés aí, não. Pensa que é só eles que têm a palavra está conosco também. Deus está conosco também, não é só com eles. E começou. E sempre esses espíritos são fáceis de arrebanhar outros na volta. Por isso que você tem que ter sabedoria. Eles juntaram já uns 250 logo de saída, comungando com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias. E aí? Aí começou a rebelião, começou o problema. Moisés nem precisou se preocupar, Deus mesmo entra em cena. Disse: Moisés, reúne, pode reunir eles, já que eles querem reunir na minha presença. Lá vai todo mundo para a presença do Senhor. Agora vamos buscar os incensários e vamos fazer o sacrifício. Eles foram também fazer. Mas Deus desceu na porta da tenda da congregação e disse: Moisés, sai da frente. Moisés ainda quis intervir: Senhor, porque era do coração mole. Deus disse: sai da frente, rapaz. E quando ele saiu da frente, a ira de Deus veio, a terra se abriu e engoliu eles todos. Com tudo que eles tinham, mulher, filhos, os bens que eles tinham, tudo a terra abriu e engoliu, fechou em cima. Eles desceram vivos para dentro da terra. Por causa de quê? De desrespeito. Eu estou citando a Escritura para você. Isso é proteção para nós, meus irmãos. Eu não desejo isso para ninguém. Eu nem prego sobre estas coisas. Você vê que eu não prego sobre isso. Mas está lá o exemplo de Acã, está lá o exemplo de Coré, Datã e Abirão, está lá o exemplo de Miriam, falando do ministério, é a própria irmã de Moisés. Esse Moisés arranjou essa mulher aí, ó. Essa mulher nem israelita é, ela é cuxita. E ficou falando mal, e o Arão foi também. E Deus chamou: chama Miriam, chama Arão aqui. Disse assim: quem deu essa mulher para ele? Foi eu. Vocês não têm nada a ver com isso, vocês não conhecem a minha obra. Eu sei porque eu dei essa mulher para ele. E vocês não têm nada a ver com isso. O que aconteceu? Miriam ficou leprosa. Na hora. Nós não temos que entender, nós temos que crer. Deus tem uma maneira de trabalhar. Eu já disse para você, eu já disse para todos, aqui é o lugar de ter problemas. E tem que ter problemas. Senão não é igreja.
Problemas, tem que vir. Certo? Mas Deus tem um ofício para resolver. Só que tudo tem um momento, tem uma hora e tem um trabalhar de Deus, e Deus sabe como trabalha. Se você é um eleito, Deus vai te aperfeiçoar. De alguma forma Ele vai trabalhar. Eu tenho que crer que cada um de vocês são eleitos. Eu tenho que crer. Eu não posso desconfiar da sua eleição. Como é que eu vou desconfiar? Eu nunca vou trabalhar contra você nem contra a sua eleição. Só que eu tenho que respeitar o trabalhar de Deus. Para que você sofra menos. Agora, eu me alegro. Porque muitos já chegaram aqui em situações críticas. Que eu olhava assim e dizia, meu Deus, eu não tenho condições. Mas hoje eu olho para eles e vejo eles melhor. Eu vejo que aqueles problemas que eles tinham antes saiu. Eu me alegro, porque Deus está trabalhando através deste ofício para aperfeiçoar você. Mas quando a gente vê os problemas se repetindo, os mesmos, chega lá, a mesma coisa, eu tenho que esperar mais tempo para Deus agir, porque eu não dou conta. Mas Deus dá conta, porque Ele prometeu aperfeiçoar. Ele prometeu começar uma obra e terminar esta obra. Eu creio na fidelidade deste Deus Todo-Poderoso. Mas não seja um rebelde contra essa palavra. A sua salvação está acima de qualquer coisa e você tem que lutar por ela. William Branham era assim. Não era ele o cargo, porque ele era um ministro. Ele disse, se ele me lançar no inferno, eu amo tanto a ele, se tivesse que me lançar no inferno, eu cairia lá no inferno, levantaria a mão e dizia, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Ele diz que ele era assim. E é assim que Deus espera que nós sejamos. Amarmos a Deus acima de qualquer coisa. É esse tipo de coisas que Deus quer ver em nós. E Deus vai medir você, meu irmão. Eu creio, você tem que conhecer a mensagem e conhecer a palavra. Mas a gente não quer. A mensagem diz assim, muitas vezes Deus vai permitir que todos fiquem contra você. Eu estou citando o que William Branham disse. Ele vai permitir que a igreja fique contra você, que o pastor fique contra você. Eu estou citando o que William Branham disse. Nós temos que conhecer a mensagem do profeta. Não falar coisa sem conhecer a mensagem. Isso é William Branham que diz. Deus vai permitir, isso é uma prerrogativa dele. Não é sua, não é de ninguém, é dele, trabalhando com você. Para te aperfeiçoar. Porque não pode ter crente bardoso aqui. Bardoso, que tem que estar todo o tempo, se não for como ele quer, não é como eu penso, irmão, não tem nada a ver do que eu penso, eu não posso dirigir essa igreja, nem pelo que eu penso, nem pelo que você pensa. O que você pensa, diz o profeta, é um voto só na igreja. Você diz, eu não concordo com qualquer coisa, é você, é só o seu voto, o Bombrana diz, na mensagem Hebreus 7, é só o seu voto, isso é só o seu, não é o voto da igreja. Nós temos que entender certas coisas que nós não entendemos. O profeta disse, nem eu interfiro, se o irmão Neville quiser pregar a doutrina dos testemunhas de Jeová e a igreja aceitar, amém, é ele e a igreja. Nem eu posso interferir nisso. A gente tem que entender, ser maduro para entender as coisas. Senão nós não vamos entender porque o William Branham comprou uma carteira de cigarro para levar para o homem. Se você olhar Simão Branham num bar comprando uma carteira de cigarro, você se escandalizaria com ele. Mas ele comprou, e o irmão de Simão Branham, para que o senhor está comprando? Porque eu vou levar para aquele senhor lá, porque ele fuma. Essa será a última carteira que ele vai fumar. Daqui para frente ele não vai fumar mais nem. Isso é mensagem. Mas se fosse alguém, oh meu Deus, então não é mais profeta, o que é isso? Isso é mensagem. Eu não vou fazer isso. Mas o meu profeta fez.
Como você reagiria se você chegasse na casa de irmão Brana e visse ele sem camisa? Cortando a grama lá no quintal. Tirou a camisa, estava quente, tirou a camisa. Você imagina, o que é isso? Profeta sem camisa? Está na mensagem. São coisas que nós temos que entender que são mais profundas, que nós não entendemos. Por isso que eu não vou julgar ninguém. Não posso julgar você, não posso dizer nada contra você. Eu tenho que crer que você é um cristão, que você é um eleito. Só que Deus está trabalhando, Deus vai te aperfeiçoar, Deus vai trabalhar. E eu não vou discutir a maneira de Deus, coisa nenhuma. Deus sabe como Ele trabalha com qualquer um e com cada um de nós. Só que eu estou fazendo a minha parte, pregando para você como eu posso. Mesmo que doa, mesmo que fira, como disse o irmão Eduardo esta manhã, mesmo que fira você, mas vai fazer o quê? Muitas vezes Deus tem que confrontar as nossas ideias, os nossos pensamentos. Ele vai confrontar conosco. Quantas vezes já me confrontou? Eu não entendia, mas Deus não está perguntando se eu entendo, Ele está perguntando se eu creio. Deus, você sentiu? Você entendeu? Não, você creu. Se creu, amém. Então vamos trabalhar assim? Vamos respeitar mais a casa de Deus? Vamos cuidar mais das coisas? Vamos fazer tudo para que o Espírito Santo venha em nosso meio e se agrade de nós e venha nos nossos cultos e faça a obra. Que não seja uma coisa superficial, mas seja uma coisa profunda que mude a essência do nosso ser. Vamos cuidar assim? Só que eu estou feliz, porque Deus está trabalhando. E eu quero que Ele trabalhe cada dia. Eu quero ver lares posicionados. Eu quero ver maridos e mulheres posicionadas. Lares que tragam Deus à cena. Eu só peço uma coisa para você. Ponha em ordem as coisas que precisam. Faça uma faxina de vez em quando, espiritualmente na sua casa. Só te digo uma coisa séria nesta manhã e grave o que eu vou lhe dizer. Toda vez que você toma uma posição pela palavra, Deus vai honrar sua posição. Ah, mas eu tomei uma posição pela palavra e deu errado. Não se preocupe. Deus viu que você tomou pela palavra. Eu vi um pequeno vídeo de um rapaz que estava trabalhando, não sei se vocês viram isso, e alguém chamou, olha, o chefe está ali chamando lá. Aí ele foi lá no escritório do chefe, o chefe estava lá com outro assistente e disse assim, eu chamei você aqui porque nós estamos precisando dar uma promoção para um cargo melhor. E eu pensei em você e trouxe você aqui. Só que eu quero, você quer um cargo maior? Ele disse, claro, eu estou aqui. E ele era um rapaz esforçado, dando tudo que eu posso, porque eu quero um cargo melhor para dar uma condição melhor para a minha família. Disse, então tá, mas vamos fazer um teste com você. Na próxima semana, você vai para o setor tal e nós vamos receber 17 engradados. E um engradado vai ser separado para uma outra sala, porque eu tenho um destino para ele ali. Só que quando você fizer o relatório, você faz só 16. Você não diz que recebeu 17. Você diz que recebeu 16. Eu quero saber se você está no meu time. No meu time, você põe 16. Aí ele baixou a cabeça. É para eu colocar, é para receber 17 e colocar 16? Aí ele ficou confuso e disse, não, você não precisa me responder agora. Você vai para sua casa, amanhã você vem e me dá a resposta. No outro dia, ele chegou lá. Bom dia, como é que você está? Estou bem. E o senhor, chefe? Ele disse, eu não sei ainda como é que eu estou. Mas eu quero saber, você pensou na minha proposta? Você está no meu time? Ele disse, eu pensei, senhor. Mas eu vim lhe dizer que eu não aceito esse cargo. Por que você não aceita? Porque se eu fizer isto, isso vai ferir a minha integridade que eu tenho, a minha honestidade e principalmente ferir o meu Deus.
chefe olhou para ele e disse, você sabe o que vai acontecer com esse seu emprego? Ele disse, eu sei, não importa o que seja. Deixou passar uns segundos e disse assim, me dê sua mão. Eu esperava que você me desse essa resposta, porque eu estava procurando uma pessoa justamente como você. E você era a última pessoa da lista que eu pensava, que eu não pensava que ia reagir dessa forma. Mas eu quero dizer que a vaga é sua. Eu quero isso. E ele disse, o assistente que está aqui vai lhe dizer, quando ele vai sair para a porta, o outro disse, parabéns. Eu já estava até agoniado, porque 6 não passaram no teste. Graças a Deus que você passou. 6 tinham concordado com o chefe e não ficaram na vaga. O 7º é perfeição. Ganhou a vaga, porque se posicionou pela palavra. Eu vou te dizer uma coisa, Deus nunca vai te deixar sozinho quando você faz o que é certo. Você não vai morrer de fome, você não vai ficar sem emprego, você não vai ficar sem trabalho, se você se posiciona pela palavra. Deus é fiel com os seus filhos. Você crê nisto? O nosso Deus é Deus poderoso. E eu estou orando para que Ele faça uma grande obra em nosso meio. E eu vou orar muito mais e vou jejuar por você. Que eu quero que o Senhor nos conceda graça para nós posicionarmos a nossa vida por essa palavra. E nós temos que começar com as coisas básicas. Temos que começar com a ordem da igreja. Nossa posição. Amém? Como nós agimos na presença de Deus. A ordem da igreja, não com legalidade, mas dentro da estrutura como o irmão Brana colocou. Porque se tem uma pessoa que era centralizada, é o irmão Brana. É o profeta desta era. E eu não quero que essa igreja seja legalista, mas eu quero que ela seja sábia. Legalismo é outra coisa. E nós conhecemos o que o irmão Brana diz. Nós conhecemos a mensagem do seu profeta e nós lemos ela. E eu incentivo você, leia a mensagem. Mas leia com os olhos do Espírito Santo. Ele vai mostrar o amor divino cada dia para você. Não entre na conversa do diabo. Esses últimos dias ele está enganando tudo e ele vai fazer de tudo. Foi lido, porque ele sabe que o fim dele está próximo, ele entra no nosso meio e quer bagunçar. Mas eu quero dizer para você, se una comigo e eu me uno com você, nós vamos fazer a obra de Deus juntos. Nós estamos aqui para remar para o mesmo lado. Mas temos que ir no mesmo espírito. Porque não pode andar dois juntos se não tem acordo entre eles. Amém? Existe muita coisa para ser feita nesses últimos dias. Muita coisa. E nós queremos trabalhar. Existe tudo para ser feito, mas tem que ser com a coisa certa, com o espírito correto, com a alma correta, com o coração livre, sem problemas. Isso é mensagem. Isso é a Bíblia. Você viu que foi lido? Irmão Brana, nós vamos fazer um círculo e deixar você de fora. E se eu vou fazer outro maior e colocar vocês dentro. Isso é a mensagem do profeta. Amor divino. O diabo quer nos separar, mas Deus quer nos unir. E só existe uma maneira dele nos unir. A minha preocupação, que eu estou orando pela minha vida como pastor, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, para poder amar você muito mais, de todo o coração. Só que eu aconselho você, faça a mesma coisa. Você vai ver como o lar muda quando o Espírito Santo chega dentro desse lar, dessa casa. A nossa visão muda, nós não vemos problema, não vemos defeitos. Não vemos. Não vemos. Não vemos. O Espírito Santo, não. Mas se nós viemos na igreja para ver defeitos, o primeiro que senta do nosso lado para nos mostrar, diz o profeta nesta mensagem, é o diabo.
Mas quando você chegar aqui, é o conselho que eu lhe dou de um pastor que te ama. Olhe só para cá. Olhe para frente. Não olhe para o lado. Não olhe como o seu irmão está se vestindo, o que é que ele está fazendo. Não olhe. Senão você vai se embaraçar e vai cair. Muitos já saíram porque olharam para o lado. Quando Pedro olhou para o lado, ele afundou. Ele tirou os olhos de Cristo, que é a palavra, e afundou no mar. Você não pode tirar os olhos de Cristo. Olhe para cá. Você vê que nós estamos nos esforçando, trazendo pastores para pregar para nós, e cada vez nós queremos trazer a palavra. Amém? Mas o diabo vai dizer, cuidado, pastor é isso, pastor... Aí é você com Deus. Eu creio que Deus tem condições de nos corrigir cada dia. Se alguma coisa sair do trilho aqui, tem Espírito Santo para fazer a obra na hora certa e no tempo certo. O Espírito Santo está trabalhando em nós, tirando os saltos altos. Ele tem que tirar. Mas a fulana está com salto alto. Deixa ela. Deixa ela usar. Não sou eu que vou tirar o salto alto nem serrar. Mas o Espírito Santo serra. Porque quando chegar a hora que o Espírito Santo pregar para ela que salto alto é Isaías 3, sensualidade para andar de salto alto, isso é mensagem do profeta. Isaías 3. Então tem um limite. Passou daquele limite, o Espírito Santo é que sabe, não sou eu que vou dizer. Agora, deixar de pregar eu não vou. Mas na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, aquela mulher desafiou, foi dito de manhã, o irmão Brana, e ela estava de salto alto. E o irmão Brana disse, não use isso. Ela disse, eu uso e vou mostrar que eu posso andar nesse caminho de salto alto. Está lá na mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Se você leu, você já leu, né? E ela disse, e pulou para cima da estrada, o irmão Brana diz. E ela saiu, cascavelando com aquele salto alto. Daqui a pouco, ela andou um trecho, aí ela saiu para o lado e caiu. O irmão Brana diz que quando ela caiu foi num abismo. Ele disse que foi o grito mais horrível que ele já ouviu, foi daquela mulher caindo no abismo. Porque desafiou a palavra e foi contra a palavra. Não existe isso. Quando nós pregamos sobre cabelo, nós não estamos pregando doutrina de igreja, nós estamos pregando a palavra, como foi dito hoje de manhã, 1 Coríntios 11. Deus não permite e nós vamos ter que dizer que não. Quando nós pregamos sobre calça, nós estamos pregando Deuteronômio 22, 5. É a palavra e sempre vai ser a palavra. Nós não podemos mudar o que diz. Não sou eu que vou mudar. Se teve um profeta que pregou, eu vou pregar também. Não importa. Só que quando eu pregar isso, eu não estou direcionando isso para ninguém. Eu não quero direcionar isso para ninguém. Mas o meu dever é pregar o que está escrito. E Deus vai cobrar de mim se eu não pregar. E eu prego, quando se prega, tem que pregar sempre para as irmãs, porque às vezes tem que dizer as mesmas coisas. Às vezes se meter num vestido e apertado, você tem que ter suficiente, irmã, sabedoria para ver. E maridos, vê isso em mulheres, porque é sua mulher. Você quer que a sua mulher fique se expondo? Não visto calça, mas se você vestir um vestido dessas, sei como é que essa roupa é lycra? Não sei. Que aparece a forma do mesmo jeito. Às vezes dá até para ver a roupa de baixo, nitidamente. Eu não tomo cuidado E o profeta diz que se você passa, não é na rua, até mesmo na igreja, e incitar o irmão a olhar para você e cobiçar você, já foi um ato de adultério. Isso foi Jesus que disse, no coração já adulterou. Você nem pensa nisso, mas já adulterou e no dia do juízo vai responder. Por quê? Porque se vestiu errado. Isso é mensagem do profeta, colocando para nós as coisas certas. E nós temos que pregar isso, se não pregarmos mais. Não foi pregado de manhã. Por que as calças dos rapazes têm que estar? E a gente olha aquelas calças apertadas desse jeito. Isso é a moda do mundo.
Então não tem mais calça jeans para vender por aí, tem que vestir aquela. Não, tem que ser igual ao que o mundo é. Se for para ser igual, não adianta. Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, se não faz, então vamos parar de comprar, então vamos mandar fazer. Porque disseram para a irmã, tem que usar porque não tem mais. Aí, mas tem costureira, tem máquina de costura, vamos mandar fazer. Já pensou eu como pastor, chegar com uma calça daquela, de espingarda aqui? Eu sei que essa noiva, ela é simples, ela é pura, e a recomendação da Bíblia é que ela tem que se vestir, isso é epístolas, da palavra para nós, da maneira simples. Não quer dizer que você se vestir bem com uma roupa, mas ela tem que ser decente. Decente. Não é como faz aí, que não se fala em denominação, mas hoje, numa denominação com aquelas saias desse tamanho, não, assim também já é demais, né? Pelo meio da coxa, vão para o culto desse jeito. E senta, você que foi denominação sabe. Vai sentar lá, vai cantar no conjunto de jovens, de frente para a igreja. Todos aqueles com aquelas roupas, fica até difícil assistir um culto desse jeito. Com aquelas coxas desse tamanho, aquela saiazinha que sobe lá, apertadinha e rachada atrás. E você sabe que dentro da mensagem, esses espíritos vêm e começam a subir a saia também? Eu tenho visto algumas irmãs, eu fico observando às vezes, porque o pastor tem que observar mesmo. Eu vou estar subindo a saia, devagar, porque o diabo não tem, ele vai subindo devagarinho. Daqui a pouco está em cima do joelho, não se apercebe mais. Isso não é mensagem do profeta, isso não é noivo. E eu tenho que pregar para as mulheres, porque o profeta diz, você quer saber como a igreja é? Olha as mulheres de lá. Você tem que ver, aquele é o nível que a igreja é. E hoje é um culto de Santa Ceia, tem que ser assim. Senão é hipócrita. Ah, mas eu não sinto nada. Se não sente nada é porque não tem Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo tiver, ele diz, ó, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Vamos arrumar essas coisas, tá errado. Agora, isso não é pregar duro. Duro é a marretada que vem de manhã, né? Puxar a Bíblia e dar-lhe. E é assim que Deus gosta. Porque é assim que Ele posiciona a nossa vida. Amém? Temos que ter respeito, reverência ao nos posicionarmos diante do Senhor. Né? Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Nós temos um nome a zelar. Não somente o nosso, mas o nome que está sobre nós, o nome do Senhor Jesus. Eu estou tão feliz porque tinha pessoas aqui que, meu Deus, eu encontrava com certas irmãs, eu ficava olhando, mas nunca falei nada para elas. Eu tinha que esperar o tempo certo, mas hoje o Senhor já fez a obra. Já não se vestem mais como vestia antes. Mas não deixe a influência do mundo vir sobre você. Ruim é quando você vai trabalhar num lugar e começa aquela influência errada. Que a influência vem, você começa ali no meio das pessoas, e as pessoas olham para você, e você olha para ele, e agora? Agora chegou o momento, ou me posiciono, ou então vou no meio do... Não tem jeito. E você está ali, quando Deus te coloca em qualquer lugar, se Ele permite, é para ser uma testemunha dEle, da sua palavra. Você, irmã, vai pregar lá sim, não pregar com a sua voz, mas com a sua vida, com a sua maneira. Aquilo é um testemunho para ele, nem que eles zombem, chuvalhem, achem que achar de você. No dia do juízo vai aparecer. Quando for prestar conta, você ouviu minha palavra? Não, ninguém pregou para mim. Não pregou? Aí você aparece, tá, viu, minha filha? Eu botei ela para trabalhar ali. Você viu como ela se vestia? Você viu o cabelo dela? Você viu a maneira dela? Era a minha palavra sendo pregada. Você que não entendeu. Cartas lidas.
Irmão, tem um dia do juízo que vai aparecer. Aí você diz assim, mas a noiva não passa no dia do juízo. Sim. Ela passa no tribunal de Cristo. Ela vai prestar conta. Se o profeta diz que no dia do juízo vai ter vergonhas lá, porque muitas coisas que aconteceram. Bom, mas isso é uma questão que a gente vai. Vamos ficar de pé. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude esta noite. Eu quero que você se alegre no Senhor. Eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre você. Vamos orar. Vamos pedir misericórdia para Deus. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero ver você melhor. Senhor, ajuda a irmã Isabel. Ela precisa cada dia do Senhor. Muitas vezes ela está ali naquele quarto achando que ela está sozinha, mas ela não está sozinha. O Senhor está do lado dela. Tem um anjo ali, Senhor, para guardar. Se ela está de pé, se ela está nesse culto hoje, com 85 anos e a debilidade física, da visão também, é porque o Senhor tem trazido ela até aqui. Obrigado, Senhor, porque mesmo a irmã Isabel não tendo os seus olhos naturais, mas os seus olhos espirituais foram abertos. Ela crê nesta mensagem. Já tentaram levar a irmã Isabel para outros lugares, mas ela não foi, porque ela crê na mensagem deste profeta. Então isso não é uma questão de olhos, é uma questão de visão, de revelação espiritual. E obrigado pela vida da nossa irmã, que o Senhor sustente ela. Pai, sustente cada família aqui. O Senhor sabe qual é a minha preocupação como pastor. Eu quero o melhor para cada irmão. O Senhor sabe que eu oro por eles. Para muitos eu estou esperando o tempo certo, Senhor, da ação do Senhor, do trabalhar do Senhor, porque o Senhor me colocou na frente deste rebanho e eu quero ver cada família inteira lá daquele outro lado. Este é o meu desejo, Senhor, como eu também estou me esforçando para isto, mas a nossa batalha é dura contra este diabo, contra estes espíritos errados que estão trabalhando ferozmente contra nós. E eles estão agindo e trabalhando, mas não tem problema. Tem também um exército celestial. Porque tem um Eliseu, que era o tipo desta noiva, que estava em cima daquele monte, e aquele rei mandou seu exército ali para trazer aquele profeta. Mas quando o moço do profeta olhou, ficou apavorado e voltou, nós estamos cercados. Mas quando ele olha para Eliseu, ele vê que Eliseu não estava preocupado, Eliseu estava tranquilo e sorrindo. E ele disse, como profeta, o senhor está sorrindo? O senhor está sorrindo se nós estamos cercados e não vamos escapar. Ele disse, olhe rapaz, não temas, porque os que estão conosco são maiores do que estão com eles. E ele disse, mas como? Eu não estou vendo. Eliseu orou, Senhor, abra os olhos deste jovem, para que ele veja. Quando os olhos dele foram abertos, ele teve a revelação. Ele viu um monte cercado por anjos com cavalos, e era o maior aquele número dos exércitos celestiais cercando eles. É assim que nós queremos esta noiva, Eliseu. Nós queremos entender que se o diabo nos cercou, cercou nossa casa, cercou nossa família, cercou-nos por um lado, mas abre os nossos olhos para nós vermos que o exército celestial também está na nossa volta, e que é maior o que está conosco do que o que está no mundo, e nós não vamos perder esta batalha. Nós já somos vencedores e mais do que vencedores. Nos ajude, portanto, Senhor. Tome a nossa vida em Tuas mãos, guarde nossa casa, nossa família, nossos filhos, guarde o nosso trabalho, providencie todas as coisas para nós e nos faça melhores cristãos. Nos ajude, portanto, e nos dedicamos a Ti em nome de Jesus. Quantos dizem amém?